É que eu não sou meio pastel, eu sou todo pastel. Bem, tá gravando aí. Desde que seja pastel de bacalhau, não tem problema, não. Gente, então, de novo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse mês que nós passamos longe, eu senti falta, sinceramente. Apesar do nosso contato ser muito sutil, né? Poucos eu já vi o rosto, poucos eu já consegui saber que tem voz. Mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, isso já é muito bom. Bem, o assunto de hoje é medição de corrente. Eu coloquei aí, vocês devem estar vendo, o uso do multímetro e medição de corrente. Eu sempre tenho feito assim, o uso do multímetro, medição de resistência, o uso do multímetro, medição de tensão, agora o uso do multímetro, medição de corrente. Se a gente focar só no uso do multímetro para medir tensão, corrente ou até resistência, a aula fica assim muito resumida e dá para a gente fazer isso num encontro só de 50 minutos, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer um estudo mais amplo das características, das particularidades da corrente elétrica, dos componentes utilizados, e o multímetro entra só como tipo um pano de fundo dessa história. Então, quando eu estou estudando, na nossa aula a gente está estudando uso do multímetro, medição de resistência, a gente aproveita para medir resistência, para ver o que é um resistor, quais os tipos de resistores, código de cores, e aí vai. Por isso que a gente fica mais tempo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui hoje com relação à medição de corrente, né? O multímetro é quase uma desculpa para a gente tratar de elementos relativos à corrente elétrica no circuito, especificamente circuito série e circuito paralelo. E aproveitar também para a gente relembrar coisas que já vimos no semestre passado e também que vocês já viram lá na teoria, porque afinal ficar um mês sem aula a gente esquece muita coisa, né? Não só relembrar, né? Reafirmar, ver de novo ou ver de uma forma diferente. Eu pretendo ficar 2 semanas com esse tema aí. Se for necessário, a gente fica mais uma, mas no mínimo 2 semanas. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou dividir em situações. A primeira situação é essa que está aí. O que é que nós temos aí? É um multímetro ligado em paralelo com a fonte. Não é isso? É uma situação que vocês já viram, sabe, que não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque você sabe que o medidor de corrente, ele tem uma resistência interna muito baixa, lembra? Ele tendo uma resistência interna muito baixa, quando você liga ele direto na fonte, a fonte vai produzir uma corrente por ele, que é dada pelo valor dela, da tensão que ela está produzindo, dividido pela resistência que ela encontra no caminho aqui onde vai circular a corrente, que é a resistência do multímetro. Ou melhor dizendo, que é a resistência do amperímetro ou miliamperímetro, que é muito baixa. Assim sendo, a corrente fica muito grande. Você pega uma tensão qualquer, divide por uma resistência extremamente baixa, quase zero, a corrente tende a ser extremamente alta. Em termos relativos, infinitamente alta. Vai danificar o instrumento. Ele não vai medir aquela corrente, salvo ele tenha uma resistência alta, certo? O que não vai acontecer, porque todos os medidores de corrente têm resistência interna baixa. Por que ele tem resistência interna baixa? Já vimos isso. Porque existe uma regra geral, lembram, que o instrumento de medida não deve ser visto pelo circuito. O que é isso? Ele não deve interferir no circuito. Se o circuito o enxerga, seja voltímetro, amperímetro, qualquer dispositivo de medida, quando ele está vendo, significa que está sendo interferido, né? Esse V, entre aspas, aí, é ser interferido.
quer dizer, o instrumento vai causar algum efeito sobre ele. E no caso de você ligar um instrumento desse jeito aí, ó, por onde vai passar corrente, né? Para que o circuito não o enxergue, ele não pode interferir no valor da corrente, então tem que ter resistência interna baixa. Então, quando você pega um circuito, não esse caso que está aí, mas um circuito que tem lá resistores e outros componentes, e vai medir a corrente, né, o instrumento que é colocado em série lá não pode interferir no valor da corrente. Então, a resistência dele não entra no cálculo da corrente, então ela tem que ser extremamente baixa, idealmente zero, né? Portanto, todo instrumento de medida de corrente, você não precisa considerar que ele tem resistência. Da mesma forma que um instrumento de tensão, que mede tensão, quando você ligar ele ao circuito, o circuito não pode ver ele. Então, você pega um instrumento, liga ele em paralelo com o circuito, qual é a forma do circuito não enxergá-lo? É o circuito não induzir corrente nele, né? Ou ele não interferir no valor da tensão do qual ele está ligando. Está sendo ligado. Portanto, ele tem que ter uma resistência extremamente alta. Então, medidor de tensão, resistência alta, idealmente finita. Medidor de corrente, resistência baixa, idealmente zero. É isso? Nós já vimos isso. Mas não custa repetir. Então, nesse caso aqui, se eu colocar esse instrumento ligado dessa maneira e pôr para medir, vou pôr na escala correta aqui, ó. Ele vai indicar quer dizer, houve uma sobrecarga. Essa maneira, vamos dizer assim, é errada de se ligar. Agora, aproveitando a oportunidade, eu vou chamar a atenção para um fato aí. Ó. As escalas de corrente que nós temos nesse medidor são até mais ou menos típicas, né, dos multímetros. Elas se dividem em escala em micro, em mili e em ampere. Geralmente, todo instrumento, todo multímetro tem escalas de micro, mili e ampere. Só que tem um detalhe, a escala de ampere, que tipicamente também nos medidores é de 10 amperes, para ela ser acessada, quer dizer, quando você coloca a chave aqui para utilizá-la, os terminais do medidor têm que estar ligados em ponto diferente. O comum, que é o preto, ele continua no ponto aqui, no mesmo lugar que ele está, por isso que ele chama de comum. Já o vermelho, que é o polo positivo, quando você usar a escala de 10 amperes, ele tem que estar ligado aqui, ó, à direita. Porque se você ligar ele do jeito que está aqui, à esquerda, ele vai formar ou vai informar o circuito se você estiver usando a chave seletora numa dessas escalas aqui. Ó. Como eu estou usando o vermelho da direita, eu vou acessar o instrumento usando a chave numa dessas posições e não na de 10. Por isso que quando eu coloco na de 10, não aparece medida nenhuma, aparece uma de zero, isso não é medida. E quando eu coloco numa escala qualquer aqui, por exemplo, na de 200 mili, que é a maior de corrente, para essa situação, ele vai indicar o erro, entendeu? Então, toda vez que você for usar um miliamperímetro, normalmente você vai usar uma dessas escalas aqui. Não vai usar a escala de 10 porque ela é específica para correntes muito grandes, que não é o fato tão comum quando se trata de circuito eletrônico. Mas se vou usar a chave nessa posição para medir correntes grandes, não se esqueçam de colocar o pino vermelho, né, nesse ponto à direita aqui, ó, no 10 amperes, tá legal? Para fechar dentro desse assunto que eu acabei de falar, eu vou tirar esse deparo aqui e mostrar o circuitinho, quer dizer, o diagrama elétrico dessa situação que nós tivemos aqui embaixo. Aqui tem uma situação com os componentes reais, né? E aqui está o diagrama esquemático desta situação, quer dizer, uma bateria ligada a um perímetro, ou melhor dizendo, né? Fica acho que mais bem dito, né? Se eu disser que o amperímetro está ligado na bateria. E pondo para simular aqui, ó, vocês vão observar que o valor da corrente foi muito grande. Cara. Pensa bem. Nesse simulador aqui, quando eu liguei 9 volts a um perímetro, a corrente que está circulando nele passou a ser quase 100 amperes. Isso é uma corrente absurda, né? 100 amperes é uma corrente muito grande. Você vai torrar o instrumento. Né? Lembrando que ontem o Chico sugeriu para vocês
calcularem o valor dessa resistência, eu faço a mesma coisa aqui agora. Nessa situação, gente, qual que é o valor da resistência interna desse instrumento aí? Ó? Quem calcula e fala para mim? Pega a calculadora e calcula para mim e me diga qual que é o valor desta resistência. Esse instrumento aqui do simulador, ele tem uma resistência interna de quantos ohms? Aplica a lei de Ohm aí. Vai pegar 9 volts, é isso? E dividir por 98,9 amperes. Vai dar quantos ohms? Alguém fala aí, gente? Vocês estão meio tímidos. Pode falar. Vocês não vão errar, não, mas se errar não tem problema, não. O professor aqui não deve errar. Mesmo assim, a gente erra toda hora. Vocês têm direito de errar. Às vezes até é bom que, quando vocês erram, a gente aproveita a oportunidade para... Eu peguei na calculadora, posso falar? Pode, estou aqui esperando, filho. 0,091. Isso. Coloque isso aí. Isso é ohm, né? Coloque miliohm. Para isso, basta multiplicar por 1000. Viu? Então, 91. Milhões. Quer dizer, isso, gente, dá para ter noção, né? Fazendo uma crítica sobre esse valor, que é praticamente nada, né? Praticamente nulo, né? Então, é um instrumento adequado, porque ele não vai interferir no circuito, a sua resistência interna é extremamente baixa. Na realidade, na prática, os instrumentos, os multímetros, por exemplo, como qualquer instrumento, como qualquer aparelho, tem que ter proteção contra isso. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho. É aquela história de a gente estar medindo corrente, mas aproveitar e ilustrar com situações reais de laboratório ou da vida prática. Todo instrumento, veja bem, todo instrumento, todo equipamento, todo sistema elétrico tem que ter um sistema de proteção adequado a ele. Cada caso é um caso, por isso que eu digo adequado a ele. O que é um sistema de proteção? O sistema de proteção é um sistema que vai entrar em operação quando houver um excesso no circuito. E esse excesso, gente, pode ser uma sobrecarga, né, ou pode ser sim, um curto-circuito, né? Há uma diferença entre sobrecarga e curto-circuito, apesar de que curto-circuito é uma sobrecarga também, mas é comum a gente chamar de sobrecarga quando a corrente ou a tensão do circuito ultrapassa um certo limite tolerável, certo? O curto-circuito é quando você, inadvertidamente, de uma maneira geral, você faz a resistência do circuito, entre dois pontos de um circuito, cair abruptamente para zero. Ambas situações não são adequadas, né? Uma tende a queimar o circuito, outra garantidamente a queimar o circuito. O curto-circuito ele é sempre prejudicial. Por quê? Porque já que a resistência cai para um valor normalmente nulo, a corrente tende para infinito. Aí os elementos de proteção que tem no circuito são diferentes, né? Tem os protetores para sobrecarga, que geralmente são relés térmicos, disjuntores, elementos que vocês vão estudar lá no segundo ano, na disciplina de circuito elétrico, que o professor Francisco está dando teoria lá e outros professores estão dando prática. Eles são os disjuntores. Mas quando se trata de curto-circuito, o disjuntor não é adequado. Aí entra um fusível. Não quer dizer que não vai usar o disjuntor. Tem disjuntor que está preparado para agir quando há um curto-circuito. Mas o mais comum, mais barato, é o fusível. Então, os seus circuitos, né, tem lá, dependendo da situação, os fusíveis, ou seu circuito tem os disjuntores, ou tem os dois. Proteção nunca é demais. Só que a gente tem que lembrar que não existe proteção total. Ontem nós tivemos a oportunidade estávamos falando sobre vacina, né, na aula, aí eu usei a vacina como referência. Existe uma vacina que te protege, por exemplo, da Covid, totalmente? Não existe, né? Ela te dá uma certa proteção. Quanto mais
adequada ela for, a situação maior, a proteção mais protegida e mais tranquila você vai ficar. Mesma coisa do sistema de proteção. Portanto, existem sistemas de proteção mais elaborados e menos elaborados. Depende do gosto, da necessidade, da demanda, da qualidade do equipamento. Tem equipamento que o sistema de proteção é mais caro do que ele, né? Mas por que isso? É porque esse equipamento, apesar de ser relativamente barato em relação ao sistema de proteção dele, ele, quando ele corta, ele para de funcionar, dá um prejuízo muito grande, né? Porque para de funcionar um sistema, né? Então, nesse caso, vale a pena investir muito no sistema de proteção, porque quando o circuito abre devido a uma sobrecarga, por exemplo, o prejuízo, né, vai valer a pena gastar para não ter o prejuízo. Agora, no caso do multímetro, que é um componente mais simples, você não vai colocar uma proteção mais elaborada, mas apesar disso, tem multímetro que tem proteções bem elaboradas, os multímetros de melhor qualidade. Os mais comuns têm um fusível simples lá, tá? Aí, quando você faz esse tipo de ligação inadequada, o fusível queima e pronto, né? Guarde bem, o sistema de proteção com fusível, ele não deve agir, porque quando queima o fusível, queimou o fusível, você tem que tirar e pôr outro. Se ele queima toda hora você vai ter que trocar o fusível. Então, o correto é evitar o curto-circuito, né? Evitar que o sistema de proteção entre em funcionamento. Agora, tem sistema de proteção que entra em funcionamento, mas não queima, né? Quando você tira o efeito danoso, ele volta a funcionar normalmente. Mas não é o caso do fusível. Por quê? Porque o fusível, ele funciona rompendo, né? Nessa próxima figura aqui, eu vou mostrar para vocês. Veja bem, tem aqui um diagrama de um fusível e aqui alguns exemplos de fusível. O fusível, o nome fusível significa o quê? É fundível, né? Quer dizer, fundível, ele vai fundir. O que é fundir? É derreter. Ele, portanto, ele derrete quando há uma sobrecarga, quando há um curto-circuito, principalmente. Então, nesse caso, veja bem, esse é um fusível comum, muito comum, baratinho, chama de fusível de vidro. Por quê? Porque o invólucro dele é de vidro. Ele tem dois terminais aqui, extremos, né? Ele é axial, esse caso aqui é axial, de baixo. O de baixo é a mesma coisa, só que não é axial. Axial é que os terminais estão no mesmo eixo. Então, de um lado aqui tem um metal, do outro tem outro, e tem um fio fininho aqui, por onde vai passar a corrente ligada a esses dois terminais. A corrente passa por aqui. Tudo normal, a corrente passa por aí. Só que o fio, observe, é um fio bem fininho. O fio fino, gente, ele tem uma característica. Vocês estudaram lá em circuito elétrico que a resistência elétrica do material depende do material, da resistividade dele, da seção transversal e do comprimento, né? O comprimento aqui digamos assim, depende do tamanho do fusível, mas ele é pequeno, tá? Pequenininho. Mas a espessura ou a seção transversal é extremamente fina, então ele tem uma certa resistência. Então, apesar de ser é um fio, digamos, resistivo. Ele tem uma certa resistência, pequenininha, desprezivelmente para o circuito onde ele está colocado, mas existe ela. Porque se ela não existir, o fusível não queima. E ela vai sempre existir, né? Já falamos várias vezes em nossas aulas que não tem elemento físico que não tem resistência elétrica. Ela pode ser extremamente baixa, mas sempre vai existir. No caso do fusível depende do fusível. Os fusíveis de fio mais fino, né, pode chegar até 1 ohm, por exemplo, 1 ohm, meio ohm. Quer dizer, a corrente elétrica passando ali produz o quê? O aquecimento. Você sabe que a quantidade de calor é diretamente proporcional ao quadrado da corrente e também diretamente proporcional ao valor daquela resistência que tem lá. Se ela for zero, não tem calor, porque mesmo a corrente, o quadrado aí considerado na expressão V0, vai dar potência elétrica ou quantidade de energia dissipada nula. Por isso que tem que ter uma resistência. Então, aquela corrente ao quadrado, vezes aquela resistência, dá uma quantidade de calor. Tá? Se a corrente aumentar muito, a quantidade de calor é grande naquela região do fio, ele vai romper, ele vai derreter, ele vai fundir, porque elevou a temperatura, né? Ela atinge o ponto de fusão do fio, ele vai fundir.
Então, o fusível, quando a corrente ultrapassa um valor X, ele funde, né? Na realidade, ele é recomendado quando a corrente varia muito rápido, porque aí ele esquenta instantaneamente e rompe instantaneamente. Se você for aumentando progressivamente essa corrente, ele vai demorar a queimar. Por que vai? Porque ele vai esquentando até queimar. Isso demanda tempo. E o fusível tem que romper. O comando, a proteção, tem que agir prontamente. Então, em situações assim que a corrente varia, mesmo aumentando muito, de uma forma não instantânea, não abrupta, o fusível não é uma proteção adequada. Aí você usa outro tipo de proteção. Mas no caso de um curto-circuito, no caso que nós fizemos com esse primeira situação aqui, ó, eu liguei a fonte aqui, a corrente pulou, subiu instantaneamente, né? Para o instrumento não queimar, o fusível tem que queimar no lugar dele. O fusível foi feito para isso, é para queimar no lugar do equipamento. Por isso que tem que ser barato, porque toda vez que queimar, você tem que trocar ele. Não é recomendado você fazer gambiarra aqui. Por exemplo, o queimou, você vem e põe outro fiozinho fininho lá. Não vai dar certo isso. Porque o fusível é projetado para um certo valor de corrente. E o fiozinho a gambiarra não é. Tá legal? Alguma pergunta? Vocês vão ter a oportunidade de ver fusível, estudo do fusível, porque tem vários tipos de fusível. Tem fusível lento, tem fusível rápido, tem ultra rápido. Cada um tem uma aplicação específica, uma demanda específica e, obviamente, uma tecnologia específica e um preço específico também. Beleza? Eu só estou dando uma ideia geral, porque o assunto hoje não é fusível. Seguindo aqui, quando vocês queimarem instrumento, aliás, queimarem o instrumento, não, pelo amor de Deus, quando queimar um fusível, quiserem testar, é recomendado usar isso aqui. Ó. O que é isso? Você pega as duas pontas de prova de um multímetro, né, no caso de um ohmímetro, que esteja funcionando, né, sem o fusível queimado, óbvio, e faz essa ligação aí. Você vai medir a resistência. A gente diz que está medindo a continuidade. É só usar o multímetro na escala on, baixa, e verificar se tem resistência. Se a resistência for bem baixinha, tá bom. Se for infinita, vai estragar. Muitas vezes o fusível queima, a gente rompe o fio, numa região que você não consegue enxergar, então é bom sempre pegar o ohmímetro e testar. Muitas vezes o fio é muito fininho, né? O fio em si a gente já nem enxerga direito. Imagina se tiver queimado, você vai ficar na dúvida. Então, o teste é recomendado. Continuando o nosso trajeto, vamos entrar na situação seguinte aqui. Então, passo seguinte, mais um passo. Aqui nós estamos mostrando para vocês a maneira correta, óbvia, de medir corrente, né? Que já falamos diversas vezes. Eu tenho aqui a fonte, uma carga genérica, uma lâmpadazinha, e quero medir a corrente. Aí você usa o instrumento ligado em série normal, sem problema nenhum. Ele está na escala de 200 miliamperes. Quando eu ligar o circuito, pimba lá. Vai circular uma corrente, a lâmpada vai acender e o instrumento vai marcar o valor da corrente, digamos assim, sem churumela nenhuma, né? Sem problema nenhum. É o normal, é o correto. O diagrama esquemático vai mostrar a mesma coisa, nós temos o mesmo diagrama, né? A fonte, a carga, o medidor, simulando, e vai medir a corrente. Obviamente, vocês vão ficar na dúvida aqui, por que esse aqui está marcando um valor e o outro físico aqui está marcando? Porque são instrumentos diferentes. O instrumento aqui do diagrama esquemático não quer dizer que seja o mesmo daqui, né? O programador não se fez o programa que eu estou usando, não se preocupou muito com isso, e nem havia necessidade disso. Legal? Passando para mais um ponto aqui, ó, é a mesmíssima coisa, é uma fonte ligada à carga e medidores para medir a corrente que passa pela carga. Só que eu quero demonstrar, aproveitando a oportunidade, algumas coisinhas aqui. Ó. Primeiro, observe que o nosso circuito aqui, ele é constituído por quê? Olha, uma lâmpada, quer dizer, um elemento resistivo, um medidor em série, está seguindo aqui, ó, um resistorzinho, né, de quantos ohms? De 17,5, mas não importa aqui agora o valor, o outro medidor, uma outra lâmpada e um circuito constituído aqui. Ó. Isso é um circuito, né, gente? Um circuito série. E o medidor ligado para medir a corrente. A coisa que eu quero mostrar é o seguinte: em qualquer ponto do circuito série, o valor da corrente é o mesmo.
É igual um tubo, né? Um tubo está passando água. Qualquer ponta do tubo, a quantidade de água que está passando é a mesma. Imagine que isso é um tubo por onde está passando a corrente. Você colocou naquele tubo lá, em vários pontos dele, medidores, né? Para medir o fluxo de água. No caso aqui, o fluxo de elétrons, eles vão medir a mesma coisa. Está aí, ó. Nesse caso, o fluxo é de 150 miliamperes. Esse medidor está me falando isso. Esse outro colocado no outro ponto do circuito sério está me dizendo a mesma coisa, cara. E esse terceiro também está me dizendo o mesmo valor, 150 miliamperes. Só que está dizendo uma coisa a mais, tem um negativo aqui. Esse negativo está me dizendo o quê? Eu já liguei de propósito para dizer o seguinte: a polaridade do instrumento ela deve ser considerada, né? O vermelho ele tem que estar ligado olha bem aqui, ó, o vermelho é ligado mais próximo ao positivo, né? Está ligado do lado positivo. E o negativo, o preto, tem que estar ligado do outro lado, que é o lado negativo. Se você inverte esses terminais, ele vai medir da mesma forma. Você já viu isso outras vezes, só que ele vai indicar que o instrumento está ligado invertido, né? Quando se trata de instrumento digital, que é o caso, isso não é problema, porque o instrumento digital não tem, digamos assim, questionamento com relação ao sentido na hora de medir a corrente. Desde que passa a corrente, lá dentro dele vai haver o quê? Uma tensãozinha que é convertida em medida de corrente, o sentido não é importante lá, não. Mas se for um instrumento analógico, como vocês já viram, não deve ser feito. Eu não devo inverter a polaridade de um instrumento de corrente, para medir corrente analógica contínua. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, se a corrente estiver no zero, se não tiver corrente nenhuma, o ponteiro está lá na esquerda, toda a esquerda, que é o zero dele, encostado lá na esquerda. Aí você liga ali no circuito, você liga o circuito, o ponteiro vai defletir no sentido horário, vai indicar um valor, tudo bem, é o normal. Mas se você inverter o sentido da corrente, ele já estava no zero, ele vai tender a girar em sentido contrário, mas ele já estava no zero, ele já estava encostado no zero. Ele não tem condição de girar em sentido contrário, não é um motor. Apesar do princípio de funcionamento dele ser semelhante ao de um motor, ele não consegue girar. O que vai acontecer é que vai entortar o ponteiro, vai desajustar todo o sistema mecânico que ele tem, e sistema mecânico, quando se desajusta, é igual um relógio. Você pode reajustar depois, mas ele nunca vai ter a mesma, voltar à mesma situação, a mesma exatidão, né? Se não queimar, né? Se não tiver outros elementos físicos lá no circuito que não recomenda, e ele vai acabar queimando. No instrumento analógico, então, não se deve inverter a polaridade, né? Então, mostrei aqui, gente, provei para vocês aqui com a situação, que a corrente no circuito sério é a mesma em qualquer ponto. Eu posso seccionar o circuito em qualquer ponto aqui e inserir lá o medidor, que ele vai medir o mesmo valor de corrente. O diagrama esquemático vai indicar também essa mesma coisa aqui, ó. Vai aqui o diagrama esquemático. A fonte, a lâmpada, o medidor. Isso aqui eu não inverti o medidor, não. Observe bem, cara. Continuo ligando o positivo do lado positivo, o maisinho aqui, ó, e o menos do lado negativo. Então, ele vai indicar o valor ser negativo. Ó. Todos os três medidores indicaram o mesmo valor de corrente. Beleza? A lâmpada acendeu bonitinho, bacana, tá aí. Vocês devem estar observando, então, um barulho aqui nesse prédio, né, gente? Nós temos um vizinho aqui, espero que não esteja prejudicando o som aí. Eu já estou aqui alterado com o barulho, mas tem um vizinho aqui que ele é paranoico, ele constrói a vida toda. Tem uns 3 anos que ele está fazendo obra no apartamento dele. Eu acho que termina a obra, ele desmancha ela e começa de novo. Mas é isso aí, a gente tem que ter paciência, né? A gente não mora só, vive só assim. Bem, continuando aqui, desculpe, tá? O que nós temos aqui? A mesma situação. É uma fonte ligada a um circuito e eu coloquei os medidores em série aqui, em vários pontos, para mostrar a mesma coisa que mostramos antes. Eu fiquei com vontade de mostrar isso para vocês por causa desse componente que é o protoboard. A gente não tinha usado o protoboard aí. Vocês já usaram lá na teoria com os professores de vocês lá, eu acho, mas aqui não. O que é um protoboard? Um protoboard, ou digamos assim, painel ou placa de montagem, né? Ele é constituído por fios que estão
que tem pontos interligados. E os pontos são interligados assim, da forma que está aí, ó. Existem aqui 5 pontos, ou 5 furos, né, interligados. Por trás deles há uma interconexão. Os 5 são ligados entre si, mas não são ligados uns nos outros. Então, eles são independentes. Está faltando aqui, esse protoboard não tem, o barramento. Né? O barramento é um conjunto maior de ligações. No caso aqui, ficaria vertical aqui. Né? Como o circuito aqui é muito simples, eu não peguei um protoboard com mais recurso. Eu peguei um protoboard bem simplesinho. Mas já para mostrar para vocês o circuito aqui, ó. Vamos acompanhar comigo. Ó. Eu peguei o positivo, digamos que você está lá no laboratório, vai montar esse circuito. Aí você pega o positivo, liga um fio na lâmpada, o outro lado da lâmpada você pega e liga no borne vermelho, por quê? Porque está ligado no positivo da fonte. O preto você já vai lá no seu resistor, né? Eu quero ligar em série com o resistor. Aí eu peguei o fio preto, a ponta de prova, e encostei aqui, enfiei nesse buraquinho aqui. Como esses buracos aqui, ou esses furos aqui, são interconectados, estão por trás aqui, e o resistor está enfiado aqui, ó, inserido aqui, que é a palavra mais elegante, eu fiz a ligação dessa ponta a esse terminal do resistor. O outro lado do resistor, o outro terminal dele está inserido aqui, que vai ligado direto através da conexão interna a essa ponta de prova. O outro lado, mesma coisa, nesse resistor, cujo segundo terminal vai no multímetro, que vai na lâmpada e segue, né? Então, a corrente vai circular por esse caminho aqui, agora. Dá uma voltinha aqui e tal, tarará, tarará, e circula. Então, é um circuito sério que eu quero mostrar para vocês que as correntes em todos os pontos têm o mesmo valor. A corrente é a mesma. Aqui também, como está invertida, cara, aqui embaixo, ela ficou negativa. Não é que ela ficou negativa, a indicação está dizendo que o terminal está invertido. A corrente não é invertida, a corrente tem o mesmo sentido, ela não muda. O diagrama esquemático vai mostrar aqui. Aqui, esse diagrama, observa que eu liguei o medidor, aqui é invertido de propósito. Então, aqui, essa medida vai ficar negativa, vai ficar com o negativo, né? As outras não. Observe aí, ó. As 3 medidas, 1, 2, 3, as 4 medidas têm o mesmo valor, né? 105,77, beleza? Demonstrando, então, gente, mais uma vez, que a corrente no circuito série tem o mesmo valor em qualquer ponto do circuito. Quer dizer, o correto é dizer que num circuito série a corrente é a mesma em qualquer ponto. Né? Portanto, obviamente, tem o mesmo valor. Está claro? Vamos à quinta situação. É a mesma circuito série, só que eu estou querendo mostrar isso de uma forma mais lúdica, cara. Eu coloquei um motorzinho aqui de um ventilador para mostrar a mesma coisa. Então, são 2 lâmpadas e um ventilador. Aí, quando eu ligo, o ventilador vai funcionar. O que é um ventilador? Nesse caso, vocês vão achar esses ventiladores aí no comércio. Ele tem um motorzinho de corrente contínua, né? Quando circula a corrente, o motorzinho vai girar e o ventinho vai nos refrigerar. Observe que a corrente aqui é a mesma, que o circuito está mostrando que a corrente é a mesma. Legal? O ventilador ele está girando no sentido que está indicado aqui. Ó. Se eu inverter a bateria, essa seta inverte de rotação. Esse é um motor que gira com essa velocidade se eu aplico esse valor de tensão. Se eu mudar esse valor de tensão, a velocidade vai mudar. Então, você pode montar um circuitinho desse, se você quiser fazer algum dispositivo qualquer, fazer um trabalhozinho de meta, por exemplo, você pode fazer isso. Quando você varia a fonte, você varia a velocidade. No lugar do ventilador, pode ter motor fazendo outras coisas, que eu vou mostrar daqui a pouco. O circuitinho, diagrama esquemático, sempre que posso, eu gosto de mostrar também, está aqui. Ó. A fonte, as 2 lâmpadas, o motorzinho, cara, o símbolo de motor é um círculo com um M lá dentro. Tá? O da lâmpada é sempre um símbolo com X lá dentro, cruzado. Tá? E os medidores estão aí. Ó. Eu liguei os medidores com as polaridades corretas.
Aí pus para simular, o que você está enxergando aí? A corrente circulando, né, no sentido único, o motor girando, né? Eles usaram a criatividade aqui, ó, pegou o símbolo do motor e pôs o M girando. Achei bacana isso. É isso aí. Ambos os dois casos, ambos os dois é pleonasmo. Então, ambos os casos, nós estamos mostrando a mesma coisa. As lâmpadas acenderam e o motor está girando. O ventilador está ventilando. Certinho? Tem alguma pergunta, gente? Você até está dormindo, né? A minha voz aqui é boa de fazer boi dormir. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Quer dizer, uma fonte, um circuito série, e esse circuito série tem o quê? Tem esse motorzinho aqui, ó. O motor é esse grande aqui, tá? O outro não é, não. Tem um motor, mantive o mesmo ventilador, mantive a mesma lâmpada, e vocês vão ver que a corrente que vai passar não podia ser diferente, né? É a mesma em qualquer lugar. Agora, aproveitando essa oportunidade, eu quero mostrar o seguinte, só para a coisa ficar mais lúdica. Você vai montar um esquema desse aí. Você quer fazer um carrinho, esses carrinhos de brinquedo, controle remoto, sei lá. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o driver, que é o motor que impulsiona por onde você vai fazer circular a corrente, isto é, aplicar energia, e quando ele girar, ele tem uma engrenagem aqui, né? Essa engrenagem vai girar com ele, e essa outra engrenagem aqui, ó, que está em outro eixo, acoplada. Se as duas engrenagens tiverem a mesma quantidade de dentes, essa engrenagem aqui, para onde você vai transferir a energia, né, vai girar com a mesma velocidade. Mas se tiver números de dentes diferentes, ela vai girar com velocidade diferente. Depende se vai ter mais ou menos dentes do que a do driver, entende? Nesse caso aqui, eu já configurei de forma a ter a mesma quantidade de dentes. Observe aí, ó. O de cima tem 30 dentes. O de baixo também, ela 30 dentes. Então, quando eu colocar para girar, os dois vão girar com a mesma velocidade. É isso, girando com a mesma velocidade. Agora, imagina se eu coloco diferente num de dentes. Eu posso fazer isso, esse simulador permite isso. Digamos que eu coloque aqui, o drive, eu vou continuar com os 30 dentes, e a saída para onde vai transferir a energia, né, eu vou pôr 60 dentes, o dobro de dentes. Eu fiz, mas não fiz, né? Vamos lá de novo. 60. Pronto, agora eu fiz. Observe que a engrenagem, ela ficou com um diâmetro bem maior, né? Porque, afinal, dobrei o número de dentes. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual dos dois, quais dos dois eixos qual dos dois vai girar com velocidade maior? O de cima ou de baixo? Quem me responde aí? Vocês estão calculando, né? Eu estou escutando o barulho da máquina calculadora. É plá, 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 plá. De cima ou de baixo? Eu vou dormir aqui se vocês não responderem, viu? De cima. De cima, né? Por quê, filha? Pode falar. Usa a forma que você quiser para me falar. Você já acertou, obviamente, de cima, né? Mas por quê? Cada um explica de uma forma diferente, né? Às vezes a gente fica inseguro se a forma da gente explicar aquilo não é a mais adequada. Não tem problema, não. Você acha que é por quê? Ou tem certeza que é por quê? Eu vou responder, então, da minha forma. E você, se quiser concordar, você concorda. Se não, você pode também. Olha aqui, ó. Quando essa engrenagem de cima dá uma volta, como ela tem 30 dentes, ela vai movimentar 30 dentes da de baixo, não é? Uma volta dessa faz essa de baixo girar 30 dentes. Como a de baixo tem 60, ela vai girar só a metade. E para continuar girando e ter um giro total, a de cima tem que dar mais uma volta. Isso quer dizer que a velocidade da de baixo é a metade.
Porque para dar uma volta, um giro total, de cima tem que dar 2. Não é isso? Não foi assim que você pensou? Vamos comprovar isso. Olha aqui. Ó. A velocidade do motor de cima está escrita lá, ó, 10.000 RPM. A de baixo está escrita aqui, ó, 5.000 RPM. É metade, é natural isso. A gente usa esse tipo de arranjo para ajustar a velocidade. Muitas vezes a gente quer manter a quantidade de energia aplicada à máquina, né? Isto é, fazer com que haja uma força física na hora de girar o motor, mas quer variar a velocidade. Só que quando você vai variar a velocidade de uma máquina, o que vai acontecer? Você tem que fazer? Você tem que diminuir a corrente. Não é isso que acontece? Veja bem, você tem uma máquina girante e quer variar a velocidade dela, quer que ela gira com uma outra velocidade. Só que quando você vai fazer isso, você tem que ir lá na fonte e ajustar a fonte, isso é variar a corrente. Só que quando você varia a corrente, você varia a quantidade de potência fornecida à carga. Digamos que você quer que ela gire com a velocidade menor. Aí você tem que reduzir a tensão. Quando você reduz a tensão, você reduz a corrente. Aí você reduzir a potência. Aí a força da máquina cai. A gente diz que o torque caiu. Mas aí, digamos que aquela nova força dela não seja suficiente para movimentar o que o motor vai movimentar, entende? Aí não funciona. Ele vai tentar girar com a velocidade menor, e nem vai girar, porque vai ficar travado pela própria questão da demanda física de rotação que está imposta ao eixo dele. Então, o que você faz? Você mantém a mesma quantidade de energia, mantendo a mesma tensão e a mesma potência, e faz a redução no eixo. Aí o eixo lá vai girar com a velocidade que você quiser, depende da relação de dentes que tiver, entende? Então, você mantém a mesma força física com a velocidade menor. Hein? Beleza? Essa é a situação. Só para ficar mais ilustrado aí, já que esse simulador me permite, né, eu vou fazer uma troca aqui. Ó. Eu vou usar uma outra situação aqui. Ó. Deixa eu ver onde que eu faço essa troca. Aqui, ó. Tem várias opções aqui. Ó. Aqui eu vou, por exemplo, trocar no lugar dessa engrenagem aí, ó, o que eu coloquei? Eu vou pôr uma roda. Olha lá, ó. Tem uma roda. Aí quando girar, a roda vai girar. Isso é uma roda mesmo, tá vendo? Roda de carro, isso é um pneu. Está girando. Se você quiser variar a velocidade dessa roda, tem que ir lá na máquina lá. Beleza? Professor, Oi. aqui tem alguma situação que a corrente não vai ser a mesma no circuito? Só se você variar a fonte. Os comandos eletrônicos, que você vai estudar lá na eletrônica de potência terceiro ano, eles permitem que você varie a força aplicada, né, a potência ou a energia aplicada à máquina elétrica, no caso do motor, variando a corrente. Existem circuitos, chama circuitos conversores de energia, que você faz essa variação, entende? Você varia a velocidade ajustando o circuito eletrônico. Você não vai pegar uma bateria assim e ficar ajustando a bateria não tem como fazer, mas o circuito eletrônico que está ligado a essa bateria permite você fazer isso do jeito que você quiser, entendeu? Você vai variar da forma que você quiser essa corrente e o motor vai responder, variando a sua velocidade, tá certo? Tem situações que você vai estudar lá no terceiro ano que você varia a velocidade sem alterar a potência, sem alterar o torque da máquina. Você pode fazer o motor girar com a velocidade bem baixinha, com a mesma força, quer dizer, você não consegue nem parar. Ou faz o contrário, você pode aumentar a velocidade e manter a mesma força. Tá? Ou então você pode variar a velocidade, mas variar a força. Tem situações que a gente tem circuitos elaborados que você varia a velocidade, por exemplo, com ela bem baixinha, né? E com a força tão pequenininha que você consegue parar o motor, segurando o motor. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso lá no laboratório, começando lá no segundo ano e vendo assim com mais qualidade em termos de aprendizagem lá no terceiro ano, tá certo? Tranquilo? Entendi, obrigado. Por nada. Deixa eu ver se tem mais uma
coisa interessante para mostrar aqui, só para a gente saber dessas coisas, eu acho que é interessante. Eu sempre troco esse negócio aqui, vocês me desculpem, tá? É onde que é mesmo? Eu já até esqueci. Deixa eu voltar aqui. Propriedades, pronto. Modelo, não é modelo, não, já esqueci. Sou tão esquisito Quer aqui. mudar o que, Ari? Já achei aqui, Chico, é o mecanismo. Tá. Foi bom que eu te acordei, hein, Chico? Aqui, ó. Parece, eu não sabia que tinha situação, não. Ela é mais interessante agora. 3 engrenagens. Vamos pôr ela para girar para ver o que acontece? Esse aqui está girando com 10.000, 10.000 e 10.000. Só que estão girando em sentido diferentes, né? Olha aqui. Não é isso? Você está transmitindo a força de um para o outro. É legal isso também. Bem, tá legal, mas vamos passar para frente. Isso aqui também é mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Acho que não vale nem a pena fazer isso aqui, não. É mais do mesmo. Vamos a uma outra situação, a última da aula de hoje. Aqui, ó. Bem, gente, o que nós fizemos até agora é... Eu não vou falar divertir com o circuito série, né? Mas não deixou de ser, né? Porque quando a gente está trabalhando com coisas bastante lúdicas assim, acaba sendo divertido. Agora nós temos aqui uma outra situação. A segunda situação que a gente acha importante é fazer o tratamento, ver o que está acontecendo quando o circuito é paralelo, que é bastante interessante. Qual que é a diferença, gente? Relacione para mim circuito série em paralelo, focalizando na corrente, ou nas características similares ou não. O que, por exemplo, que um circuito série tem em comum e o que um circuito paralelo tem em comum? É só lembrar o que vocês aprenderam lá com a Luciana, lá na teoria, que vocês vão responder. O que o circuito série tem em comum? Nós acabamos de ver. A corrente, em qualquer ponto, é a mesma. É isso? E o que o circuito paralelo tem em comum? A corrente? A corrente é a mesma em qualquer ponto? Ou a tensão é a mesma? Obviamente, é a tensão, né? Porque o que é circuito paralelo? O que é ser paralelo? A gente considera paralelo, uma coisa paralela à outra, quando elas estão ligadas ao mesmo ponto, né? Então, num dado circuito, já que nós estamos falando em circuito, né, pensa bem, você tem uma tensão. Essa tensão pode ser proveniente de uma fonte, então você está considerando os 2 terminais da fonte, ou pode ser 2 pontos de um circuito, né? Polo A, polo B. Tudo que está ligado no polo A, que também tem o outro ligado no polo B, está em paralelo. Por exemplo, uma lâmpada está em paralelo com a outra quando os 2 terminais estão ligados em comum, um com o outro, não em série. Quer dizer, um terminal A de uma lâmpada ligado ao terminal A da outra. E o B da lâmpada ligado no B da outra. Elas estão em paralelo. Isso significa ser paralelo, né? Por ser paralelo, ela sempre tem os pontos em comum, né? Um lado é sempre comum, o outro lado também é sempre comum. Portanto, a tensão, que se eu ligar uma tensão naqueles 2 terminais, a tensão vai ser a mesma para as 2 lâmpadas, que é o caso que existe aqui, ó. Aqui tem 3 cargas. Tem o motor, né? O giro, tem a lâmpada e tem outro motor do ventilador. Observe que todos esses 3 elementos têm a parte de baixo dele, cara, comum, cara. Esse terminal está ligado aqui, esse terminal também está ligado aqui, e esse outro também está ligado aqui. Então, todos os 3 elementos têm um terminal em comum. Os outros 3 terminais dos outros 3 também estão ligados a um ponto comum aqui, ó. Esse está ligado via o medidor, nesse vermelho aqui, ó. O de cá, via o medidor no mesmo vermelho, e esse terceiro também via medidor no mesmo vermelho. Quer dizer, o via medidor não interfere nessa situação série paralela. O medidor aqui não entra na jogada, ele não é visto pelo circuito, conforme a gente já viu. Então, nós podemos garantir que esses 3 elementos estão em paralelo.
E eles estando paralelo, observe, o vermelho está sendo ligado ao positivo da fonte e o preto ao negativo. Então, todos os três elementos estão recebendo a mesma tensão. Então, gente, fechando, um circuito paralelo, ele tem em comum a tensão, da mesma forma que o circuito série tem em comum a corrente, porque ela vai passar pelo mesmo ponto. E a tensão é comum no circuito paralelo porque é a mesma em todos os pontos, mas as correntes não. Porque as correntes, apesar das tensões serem iguais, né, ou a tensão em todos os pontos é a mesma, as correntes dependem das resistências individuais dos elementos. Aplicando a lei de Ohm, né, que vocês já estão familiarizados, cada elemento vai ter um valor específico de corrente que é dado pela tensão dividido pela sua própria resistência. A tensão é a mesma, mas a resistência não necessariamente não é a mesma. Portanto, as correntes necessariamente também não são iguais. Nesse caso que nós temos aqui, ó, vamos pôr para funcionar, cara, cada um tem um valor de corrente diferente. Agora, chama a atenção o seguinte, esses 3 amperímetros aqui, ó, segundo, o terceiro e o quarto, eles estão ligados nas 3 cargas aqui. Cada carga tem uma característica diferente e as correntes são diferentes. Esse primeiro amperímetro aqui, ó, ele está ligado direto na fonte, né? A gente enxerga a coisa da seguinte forma, ó. Existem 3 correntes passando aqui, ó. Uma delas, veja bem, siga o caminho aqui, ó. Ela vem por aqui, passa pelo medidor, desce por aqui. Ela passa só por esse motorzinho. A segunda corrente, também chamada de componente de corrente, ela passa por aqui, ó, passa só pela lâmpada. E a terceira corrente, ou terceira componente de corrente, passa só pelo outro medidor. São correntes independentes. E todas elas passam pelo mesmo caminho inicial aqui, ó. Portanto, esse medidor aqui, ó, ele vai indicar a soma das 3. Apesar das 3 serem diferentes, né, como está sendo mostrado aqui. Assim sendo, se eu somar as 3, vai dar esse valor aqui, ó. Vamos somar? Olha aqui, ó. A primeira corrente, observe que o medidor está na escala de 10 amperes. Olha onde está o fio vermelho. Por quê? Porque a corrente é alta, cara. É 1 ampere, 1,08 ampere. Não dá para usar as escalas básicas, não. Por quê? Porque a maior aqui é 200 mili. Se eu usar, vai torrar o instrumento, entre aspas. Já o segundo medidor, está medindo a corrente na lâmpada, ele está na escala de 200 miliamperes, porque a corrente da lâmpada, a lâmpadazinha, né, ela é pequenininha. Então, eu vou usar o quê? O fio vermelho da esquerda. E o último, que é um motor também que demanda mais corrente, geralmente os motores demandam mais corrente, nesses casos aqui, né, óbvio, está no 10 amperes de novo, olha lá, e o fio vermelho está à esquerda. Então, aqui nós temos 1,07 amperes, 1,08 amperes, somando os dois dá o quê? 2,15 amperes. Mas esse outro, que é 0,1587 amperes, né? Eu estou passando de amperes para mili, de mili para amperes, melhor. Né? 158,7 é 0,158, né? Então, a soma desses 3 aqui vai dar isso aqui, arredondando, 2,31. Então, esse medidor aqui, ó, por onde vai passar as 3 correntes, veja bem, vai passar as 3 correntes. Então, elas se somam nele. Por isso, porque elas passam pelo mesmo ponto. É como se tivesse um tubo aí e está passando a corrente da minha casa, a água da minha casa, da sua casa e do Caio aí, beleza? Então, é assim que funciona, né? É uma característica de um circuito paralelo. Eu vou encerrar aqui, né? Na aula que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o circuito aqui, ó, e vou pôr um medidor aqui, para vocês enxergarem que aqui, ó, onde eu pus a seta, vai circular só a água da casa do Caio e da Ana. Entendeu? Por quê? Porque a a água do Francisco não vai passar por lá. Entendeu? Fechamos? Esquece de fazer chamada na hora. Obrigado, Franciscão. Vamos a isso. Então, gente, parando a gravação,